Graça e paz. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista em Penápolis, aqui no interior de São Paulo, e mais uma vez tenho a alegria e com gratidão a Deus a possibilidade de chegar até você através desse vídeo e abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa, como creio, porque esse é o nosso propósito diante de Deus. Eu quero falar sobre o seguinte tema: o antes e o depois. O antes e o depois. Quero ler um texto bíblico, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o verso 17. Se você tem uma Bíblia à sua disposição, seria interessante que você olhasse esse texto a partir do verso 11 até o verso 21. Mas eu vou destacar apenas o verso 17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. As versões mais antigas, baseada no texto de João Ferreira de Almeida, dizem assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tanto as versões mais antigas quanto essa que eu li, a NVI, na verdade estão dizendo a mesma coisa, até porque ela parte dos conceitos daquilo que significa a palavra, quando diz que é nova criatura. No original, o texto diz que é uma nova criação da parte de Deus, a partir da experiência com Jesus. E quando diz que as coisas antigas ou as coisas velhas, parte do princípio de que a palavra grega, né, arcaicos, né, está se referindo a um padrão que é arcaico, que é anterior, que é antigo, que não está mais em vigor. E por que razão eu quero falar sobre esse tema? Em uma mensagem, num vídeo anterior, eu até citei uma música, o título dela é Entre o Antes e o Depois, e eu falei que era do 4x1, até mencionei um pedaço, uma estrofe da música, mas eu quero até pedir perdão, porque eu errei. Depois, no meu computador, procurando, eu achei a música, eu gosto de ouvi-la, gosto muito dessa música, ela tem um significado muito importante para a minha vida em particular, e ela é, na verdade, uma música que serviu na campanha de missões nacionais no ano de 2017 e foi gravada pelo Felipe Bittencourt, que é do Ministério Atitude, da Igreja Batista Atitude, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E eu fiquei pensando justamente a partir dessa experiência, porque eu tinha mencionado esse texto de 2 Coríntios 5,17, e eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque a ideia básica, e eu abordei sobre isso nesse vídeo anterior, é que nós estamos vendo hoje em dia pessoas que vêm para a igreja evangélica, pessoas que dizem ou demonstram publicamente uma experiência com Jesus, e aí a gente põe entre aspas, né? Billy Graham já dizia, e num dos livros que ele escreveu sobre evangelização, ele dizia que muita gente levanta a mão e vai à frente nas cruzadas evangelísticas, mas isso é uma manifestação. Agora, desse grupo, você não pode afirmar que todo mundo teve uma experiência de conversão, de salvação pela fé em Jesus Cristo. E trazendo para a nossa realidade, nesse contexto em que, inclusive, igrejas são montadas, organizadas, criadas, fundadas, né? Como igrejas inclusivas ou igrejas mais contemporâneas, que, na verdade, são igrejas permissivas, né? A pessoa vem e fica dentro da igreja e ela continua vivendo a prática do pecado. E hoje nós temos até situações, está na mídia aí circulando notícias de pessoas que foram para as igrejas evangélicas. O caso mais icônico dos últimos tempos é uma ex-modelo
né, participante de concursos e programas aí na televisão brasileira, que ficou um período de 10 anos numa determinada igreja evangélica e depois abandonou a igreja, processou a igreja, quer receber até os dízimos e ofertas de volta e ainda diz que é evangélica, diz publicamente que frequenta uma igreja evangélica, e ela voltou para aquela vida de exploração do corpo, de exploração da sensualidade e tudo mais, e diz que está bem, que está em paz. Particularmente respeito o ponto de vista daqueles que discordam, mas eu não creio nisso. À luz do texto bíblico. À luz do texto bíblico. Por quê? Quando você olha todo o contexto de 2 Coríntios, capítulo 5, os versos de 11 a 21, você vai ver algumas colocações que Paulo faz aqui, que são extremamente relevantes para a nossa reflexão e na compreensão desse fato que eu estou falando, de que à luz da Bíblia, é impossível uma pessoa falar que se converteu e insistir vivendo na prática do pecado. A primeira coisa que podemos destacar nesse texto está nos versos 14 e 15. O apóstolo Paulo vai dizer assim, nos versos 14 e 15: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Jesus Cristo morreu na cruz para nos livrar do pecado, para nos perdoar o pecado que cometemos e para nos salvar da morte eterna, que é a pena cabal, que é o resultado último de morrer na prática do pecado. Então, livrar, salvar e perdoar é a ação de Jesus em relação àqueles que creem para mudar, transformar o estilo de vida que antes era no pecado. Era uma vida na carne, como diz o texto bíblico, lá no verso 14, né, e 15, e aí ele vai falando isso, inclusive, na sequência, no 16, no 17, né? E aí, assim, você não vive mais, depois da experiência com Jesus, numa esfera, numa perspectiva ou numa filosofia mundana. Você não pode mais viver assim. Você precisa mudar a perspectiva. E o que é que precisa ser mudado? Está aí, veja no verso 12. Pessoas que vivem de acordo com a perspectiva, com a esfera, com a filosofia do mundo, mundana, são pessoas preocupadas com as aparências. Elas se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Ou seja, é gente que valoriza muito mais aquilo que aparece, a estética, do que aquilo que se é no caráter. Ou seja, valoriza mais a aparência estética do que a ética, do que a moralidade. Isso precisa mudar, porque isso é padrão de quem vive uma vida mundana. Outra coisa, Paulo vai dizer que nós, no verso 14, estamos mortos para Deus pela morte de Cristo e ressuscitamos para Deus pela ressurreição de Cristo. Se um morreu, todos morreram. Bom, a morte física é natural, a morte espiritual é consequência do pecado. E a morte eterna espiritual, que vai para o inferno e é lançado no lago de fogo e enxofre, é a consequência última para aqueles que morrem na prática do pecado, que não se arrependem do pecado, que não têm fé em Jesus Cristo e que insistem em viver na prática do pecado. Isso está no verso 14.
O amor de Cristo nos constrange, ou seja, quando nós olhamos para Cristo e vemos o amor de Cristo, aí você tem Romanos 5,8, que Paulo vai dizer que o amor de Cristo é manifestado, é demonstrado, é declarado na crucificação, né? E aí a ideia é, nós somos constrangidos, de alguma coisa tem que acontecer dentro de nós e gerar, de alguma forma, um sentimento de repulsa ao pecado. Lá em Gênesis, capítulo 2, o verso 16, quando Deus proíbe comer da árvore da ciência do bem e do mal, ele vai dizer sobre isso. O dia que você comer, certamente morrerá. Né? E você tem Gênesis, capítulo 3, os versos 8 e 9, a narrativa já da queda. Então, assim, o homem não morreu fisicamente naquela hora, mas ele mesmo sentiu que não podia permanecer na condição que estava agora, porque ele teve a ciência do bem e do mal, ou seja, ele teve distorcido a sua percepção ética, o seu caráter, e ele teve vergonha de estar nu, coisa que não não acontecia antes. E aí ele então quebrou um vínculo com Deus, foi separado de Deus, ele foi banido da presença da glória de Deus, e isso é morte espiritual. E se ele continuar na prática do pecado e morrer fisicamente, naturalmente, essa morte espiritual torna-se em condenação eterna no inferno. A pessoa, então, depois do julgamento, do juízo final, ela é apartada definitivamente e ela é lançada, como diz Apocalipse, no lago de fogo e enxofre, que está lá no inferno, e como disse Jesus em Mateus 24 e 25, que foi preparado para o diabo e seus anjos, mas aonde serão lançados aqueles que não são ovelhas do rebanho de Cristo. E essa é a segunda morte, diz Apocalipse. Então, tem que mudar. Não pode a pessoa dizer que se converteu e viver do mesmo jeito. A perspectiva mundana, e aí Paulo coloca já no verso 16, que uma vez que você teve uma experiência de fé com Jesus, uma vez que nós nos convertemos a Cristo e recebemos dele a salvação, aí Paulo diz, de agora em diante, ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, do ponto de vista pura e simplesmente carnal. E aí não é carne no sentido de carne do corpo físico, que deteriora, que machuca, não. É carnalidade no sentido de perspectiva de viver para satisfazer os prazeres, os desejos, os interesses, tão somente focados numa esfera carnal, sem se preocupar com o espiritual. Paulo vai dizer que tudo isso precisa ser mudado, porque Jesus morreu justamente para isso. E aí, o link do verso 16 está justamente no verso 15, porque ele diz, Jesus morreu por todos. Então, nós não vivemos mais para nós mesmos. Passamos a viver, depois da conversão, pela fé em Jesus, que morreu e ressuscitou. E isso faz com que a nossa perspectiva não seja mais a mundana, seja uma perspectiva agora espiritual de fé. Outra coisa importante que podemos destacar para pensar sobre essa realidade do antes e o depois, que a conversão tem que ser um divisor de águas na vida da pessoa, é o fato de que, uma vez que nós tivemos uma experiência de fé e de salvação em Jesus, como diz lá o verso 15, né, há que haver uma mudança, uma transformação radical na vida da pessoa, na mente da pessoa, no sentimento dessa pessoa, no psicológico, no emocional, inclusive mudança de caráter, que eu creio que só Deus, pela fé em Jesus, pode operar na vida de alguém. Não tem outra forma. E isso está posto no verso 17 que nós lemos. Né? Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas, ou seja, as práticas pecaminosas de antes da conversão, se passaram, foram embora, ficaram para trás, são arcaicas. Tudo se fez novo. Daqui para frente inicia uma nova vida, uma mudança radical.
se você está em Cristo, ou seja, se você teve uma experiência de conversão com esse Cristo que morreu por nós e ressuscitou, ele morreu para nos dar a certeza da salvação e ressuscitou para nos dar a garantia da vida eterna, a certeza da vida eterna. Então, se está em Cristo, não está mais no pecado. Não está mais no mundo, vivendo, sendo conduzido, orientado pela esfera, pela perspectiva e pela filosofia mundana. Então, é por isso que eu penso, à luz da Bíblia, que é impossível uma pessoa falar que se converteu, que teve uma experiência de fé com Jesus e insistir na prática dos vícios, da promiscuidade, da fornicação, que é o sexo entre solteiros, do adultério. Né? Eu tenho dificuldade de entender isso. É difícil, porque a Bíblia não nos dá nenhuma possibilidade de aceitar esse tipo de situação. Né? Porque o indivíduo salvo, o indivíduo convertido a Jesus, em Jesus, por Jesus salvo, ele é nova criação. Isso basicamente, o doutor N.T. Wright, né, um estudioso da Bíblia, escreveu uma série de comentários bíblicos, e tem uma série que foi lançada o ano passado pela Thomas Nelson, e ele vai falar no comentário de 2 aos Coríntios que esse versículo, 2 aos Coríntios 17, ele serve como um resumo, o suprassumo do Evangelho, do que é o Evangelho. Porque, literalmente, se nós fôssemos traduzir do grego para o português, o texto está dizendo: se alguém está em Cristo, no Messias, que é Cristo, nele há nova criação. Então, não tem como a pessoa falar que está em Cristo e querer viver do mesmo jeito que vivia antes. Porque aí não é uma nova criação. Jesus não faz remendo. Jesus não faz reparo em sucata. Jesus não remenda. Ele não restaura. Jesus não é um profissional martelinho de ouro que tira os amassados da vida da pessoa, né, as ferrugens, e ninguém percebe. Não. Jesus faz de novo. É aquela história narrada no livro de Jeremias, quando Deus manda ele até a casa do oleiro. E aí o vaso quebra. E agora? O vaso está quebrado. Pega lá o bolo de massa e reconstrói. Faz de novo. Faz de novo. Né? É uma renovação, não é uma remendação. Né? Não tem como pensar nisso. A pessoa arrependida dos pecados, a pessoa perdoada por Jesus, salva por Jesus, ela é regenerada, ela é transformada para viver agora orientada pela fé em Jesus e pela palavra de Deus. Ela não vive mais de acordo com o que ela quer, mas ela vive da maneira como Cristo diz que é certo viver. E uma das coisas que Jesus mais fez foi combater o pecado. Confrontar pessoas que praticavam pecado, inclusive pessoas religiosas. Não há, à luz da Bíblia Sagrada, creio, como a pessoa se dizer ou se autodeclarar salva, evangélica, cristã verdadeira, no sentido autêntico da palavra, e insistir na prática do pecado, insistir em continuar vivendo e praticando as mesmas coisas da mesma forma como vivia antes da conversão. Mentindo, praticando corrupção, se envolvendo com exploração da sexualidade ou da sensualidade. Isso é impossível. Isso é impossível. Na prática do adultério, da fornicação, da ilegalidade, da sonegação. É impossível. Uma vez que a pessoa é convertida, ela tem que entender que o padrão de vida deve mudar. Ela tem que abandonar. Por quê? Porque Jesus, que não cometeu pecado, ele morreu.
Ele se fez pecado. Se você olhar o verso 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E aí você olha a primeira de Pedro, capítulo 2, os versos 21 e 22, você vai ver que Jesus não cometeu pecado, mas ele foi crucificado e ele assumiu sobre si os nossos pecados, ou ele foi feito, tornado pecado, ele se fez pecado, como diz aqui o verso 21, para que nós, então, pudéssemos ser perdoados. A primeira carta de João, no capítulo 2, os versos 1 e 2, ele vai dizer que Jesus foi oferecido como sacrifício de propiciação, um sacrifício que desvia a ira de Deus contra o pecador. Deus continua abominando o pecado, mas ele ama o pecador e Jesus demonstra esse amor na cruz. E Jesus foi oferecido para morrer na cruz para desviar a ira de Deus, a fim de que você e eu, se arrependidos do pecado, não sejamos mais alvos da condenação no pecado e da morte eterna no pecado, lançados no inferno, no lago de fogo e enxofre, para padecer eternamente aquilo que a Bíblia chama de segunda morte. E por isso, Jesus se torna nosso Salvador e Senhor. Então, ele deve ter o controle da nossa vida. E se ele não cometeu pecado, como vamos justificar que seguimos o nosso Senhor e que obedecemos os seus mandamentos se nós insistimos em praticar pecado? Nós somos, pela fé em Jesus, perdoados, justificados do pecado, declarados por Deus, porque temos fé em Jesus, justos, apesar dos pecados cometidos. E aos olhos de Deus, então, agora justificados, devemos viver de maneira que o pecado não tenha mais domínio sobre nós. Então, é a mesma coisa do indivíduo que comete um crime, aí ele vai lá, ele cumpre a pena dele e aí ele sai, está liberado. Beleza. Só que se ele cometeu o mesmo crime, ele é reincidente. Aí a pena, na segunda vez, é maior do que na primeira. Se ele tiver em benefício condicional e ele cometer o crime, ele é reincidente, ele perde o benefício da condicional. Como que nós vamos entender e aceitar o fato de Jesus ter morrido e ter nos dado a libertação da condenação na morte eterna no inferno e de termos, embora pecadores condenados, nos justificados aos olhos de Deus, e nós insistimos como reincidentes na prática do pecado? É impossível, é impensável. Qualquer pessoa um pouco mais inteligente vai perceber, à luz do texto sagrado, da Bíblia Sagrada, que essas igrejas que oferecem isso e não tentam fazer essa distinção entre o antes e o depois da experiência da cruz de Jesus, elas estão mentindo, enganando as pessoas. Como nova criação que nós nos tornamos a partir da experiência de fé em Jesus, uma nova criatura feita por Deus, para viver agora, conforme o projeto original, para a glória de Deus, nós devemos, então, viver na esfera da fé e não mais na esfera do mundo, do mundanismo, ou, como dizia René Padilha, da mundanalidade. Vivemos agora uma esfera espiritual, de fé, de adoração, de louvor a Deus, de dependência incondicional de Deus, e não mais viver na esfera da carne, do mundo, da carnalidade, na prática do pecado, cheio de egoísmo, de soberba, de arrogância, presos em vícios, em promiscuidade. Não, no mínimo, seria uma tremenda injustiça cometida da nossa parte contra Jesus insistirmos na prática do pecado. Isso está na Bíblia. Porque Hebreus, capítulo 4, os versos de 4 a 6, o texto bíblico vai dizer que quem conhece a palavra, tem experiência com Jesus, mas depois insiste em virar as costas e voltar à prática do pecado, o texto sagrado vai dizer que essas pessoas fazem Jesus sofrer novamente o vitupério da crucificação, a vergonha pública, o escárnio,
as chicotadas, a coroa de espinho e a crucificação. Quer dizer, é matar Jesus de novo na cruz. O apóstolo Pedro chega a dizer, e eu não vou falar onde está, você vai procurar se você quiser saber, que as pessoas que estão na igreja, que conhecem o evangelho, conhecem Jesus e que resolvem voltar à prática do pecado, ele diz, é como um cão que vomita, sai, dá uma volta e vai comer o próprio vômito outra vez. Jesus vai dizer, lá nos evangelhos, que seria melhor para essa pessoa se ela não tivesse nascido, quando ele faz referência à situação de Judas Iscariotes. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque quando o Espírito Santo entra, foi Jesus que disse, ele arruma a sua vida, ele purifica você. Mas aí se você abandona a fé e apaga, extingue a chama do Espírito, como diz o apóstolo Paulo, Jesus disse que o demônio que saiu, que oprimia a tua vida, ele volta e traz mais 7. A segunda condição, o segundo estado é pior do que o primeiro, disse Jesus. Então, não podemos crucificar e desonrar a Jesus uma segunda vez por causa dos nossos pecados. Há que haver um divisor de águas, o antes e o depois. Talvez a gente não consiga explicar, mas há uma transformação radical feita por Jesus. Uma mudança no caráter, nas emoções, na mente, na forma de pensar e enxergar o mundo e a vida. Porque agora andamos por fé e não pelo que vemos no mundo carnal. A minha oração em nome de Jesus é que você experimente fé em Jesus, genuína, que promova essa mudança radical, uma salvação eterna, que motiva pessoas simples, comuns, que tiveram vícios, que viveram pecados na promiscuidade, criminosos, mas que abandonaram tudo isso e agora vivem para a glória de Deus, testemunhando a fé em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Senhor Deus e Pai, eu abençoo a vida desses que têm assistido e acompanhado o nosso trabalho. O trabalho da primeira Igreja Batista em Penápolis para abençoar vidas, para restaurar vidas, para levar pessoas ao conhecimento e à fé em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. Entra com a tua providência na casa desses queridos, entra com saúde, dá livramento, coloca os teus anjos ao redor das casas e família e das pessoas que nos assistem. Ó Deus, em nome de Jesus, mas acima de tudo, que o teu Espírito quebrante os corações e que haja verdadeira e genuína conversão, salvação, mudança de vida. E que esse depois em Cristo seja uma vida de bênçãos e de vitória. Eu profetizo assim na vida desses queridos que creem. Em nome de Jesus. Amém. Posso explicar o amor transformou este mundo sem cor e aquilo que era impossível por detrás de uma história de dor